Queridos irmãos, que bom estarmos na casa do Senhor nesta noite, primeiro domingo do mês de outubro, o mês em que a Igreja Presbiteriana do Brasil relembra os princípios da reforma do século XVI. Já completamos 503 anos desde o dia em que o monge agostiniano Martinho Lutero afixou nas portas da Igreja do Castelo em Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses. Não sabemos exatamente se Lutero afixou as teses ou se ele pregou as teses. Às vezes o pregou as teses pode não ter sido literal, no sentido de que ele tenha, como nos sugere a figura, pego um martelo, um prego e afixado os papéis lá na Igreja do Castelo em Wittenberg. Alguns teólogos e alguns estudiosos asseveram que ele se colocou de frente para o povo e pregou, anunciou as 95 teses. De qualquer forma, foi um dia histórico, o dia 31 de outubro de 1517. E nós vamos, durante todo esse mês, tratar das questões que envolveram a reforma protestante. Vamos pensar um pouco sobre os chamados 5 solas. E na noite de hoje nós vamos estudar o sola scriptura, ou somente a Escritura. Por isso eu quero convidá-los para a leitura inicial do Salmo de número 119, o Salmo que fala a respeito da lei de Deus. Este Salmo, em todos os seus 176 versos, nos falam a respeito da lei do Senhor. O alfabeto hebraico tem 22 letras, e cada seção é representada por uma letra com 8 versículos. E nós vamos ler o Salmo 119, na seção do verso 105 até o verso 112. Salmo 119, versos 105 a 112. Os irmãos podem ler também em voz alta, juntamente comigo, e aqueles que estão em casa também podem fazê-lo. Assim diz a palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Induz o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Nós vamos cantar o hino de número 350, que fala a respeito da palavra de Deus. A nossa equipe de cânticos preparou esse hino para que cantemos juntos ao nosso Deus esta declaração: fonte da celeste vida, manifesta o teu poder, vivifica os sem alentos, faze os mortos reviver. Vida eterna, nos vieste conceder. Ao abrirmos o teu livro, dele emane a luz dos céus, esclarece todo o engano, e dos erros livra os teus. Ilumina nossas almas, grande Deus.
Na leitura desta Bíblia, celebramos, ó Senhor, tendo pelo teu ensino comunhão em santo amor. Exultamos, entoando o teu louvor. Pelo estudo da palavra, aprendemos de Jesus. Ó, concede os belos frutos que essa instrução produz. Desfrutamos, alegria, vida e luz. Fiquemos em pé, cantemos ao Senhor. Muito bem executado o hino que fala a respeito da palavra do Senhor Deus. Queremos agradecer a presença de todos que nos visitam nessa noite. É motivo de muita alegria para a igreja receber os nossos visitantes. E também nos alegramos com aqueles que têm participado das transmissões, aqueles que participaram pela manhã da escola bíblica, aqueles que estão participando agora de maneira online. E queremos informar-lhes que a nossa igreja continua ativa nas suas programações. Terça-feira, reunião de oração; quarta-feira, reunião dos adolescentes; quinta-feira, reunião de estudo bíblico; sábado, reunião da mocidade. Continuamos ativos, meus irmãos. Nunca paramos durante todo esse tempo. Ficamos durante 3 meses sem o culto presencial, mas já vai para o 4º mês que nós retornamos às atividades de culto à noite de forma presencial. Os irmãos perceberam que os bancos estão mais afastados, há alguns bancos colocados nas laterais, para que nós tenhamos condições de comportar com responsabilidade
as 80 pessoas que podemos comportar no ato de culto ao nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor porque a palavra do Senhor nos traz à sua casa e é na palavra do Senhor que nós balizamos a nossa vida. Temos o microfone sem fio, pois não? Então eu quero que o microfone seja trazido aqui para nossa irmã Marilene orar ao Senhor, agradecendo porque nós estamos reunindo, porque nós podemos estudar a palavra, porque nós podemos glorificar o nome do Senhor. Curva sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Amado Deus, nós te damos graça nessa noite, porque o Senhor, ainda aqui com todas as dificuldades que temos vivido no mundo inteiro com essa pandemia, nós temos podido voltar a cultuar ao Senhor na sua casa. Obrigada, Senhor, porque aqui nós podemos render graças e louvor ao teu santo nome, reconhecendo que só tu és Deus. E eu, especialmente, junto com os irmãos que estamos aqui, Senhor, podemos declarar a nossa alegria desse culto presencial. Pai querido, nós pedimos ao Senhor que nos ajude, favoreça-nos para que todos os trabalhos possam voltar de maneira presencial. Amém. Que o Senhor continue, Pai querido, exercendo a tua obra, exercendo a tua cura sobre a vida das pessoas, para que a gente possa retomar de verdade todos aqueles trabalhos de forma presencial. Sim. De antemão, Senhor, agora nós já agradecemos porque a igreja tem respondido. Nós temos grande número de irmãos aqui hoje para adorar ao Senhor, amém, como todos os finais de semana. Muito obrigada, Senhor. Nós pedimos que o Senhor continue conosco nesse culto, fale ao nosso coração e nos encha com a tua alegria, Senhor. Amém. Que o medo não passe perto de nós, porque nós andamos por lugares muito mais infectados e aqui é um ambiente controlado. Sim. E nós te louvamos por poder cultuá-lo aqui. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, amém. Hoje nós vamos orar ao Senhor, agradecendo ao Senhor pela vida da pequena Helena. E eu gostaria de convidar seus pais, Vicente, Charlia, a avó Ana Lígia, a avó Eliene, Borrui, tia Adriele, tio Tássio, Ian, para que estejam aqui, e eu quero convidá-los para que, em pé, procedamos esse momento de oração pela vida da nossa querida Helena. Nós vamos colocar diante do Senhor esta serva do Senhor que veio para trazer alegria, trazer alegria para a casa do Vicente, a casa da Charlia. Obrigado, irmão. Eu quero ler o texto de Mateus, capítulo 19, versos 13 a 15. Assim diz a palavra do Senhor: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, retirou-se dali. Temos hoje apenas a presença do presbítero Tássio, que também é tio. O presbítero Maruzan está trabalhando em Casiara, o presbítero Peterson está trabalhando em Dianópolis, e o presbítero Maruzan não pode estar. Então eu peço ao presbítero Tássio que chegue um pouco mais perto, e nós vamos estender as mãos, os avós, vamos ficar mais perto, e vamos orar ao Senhor pela vida da Helena nesse momento. Pai amado, somos gratos a Ti, porque aprove ao Senhor trazer à luz deste mundo a Helena, ó Pai. Te agradecemos porque ela veio
para trazer alegria ao coração do Vicente, da Charlia, ao coração da Ana Lígia, da Carol, ao coração do Rui, da Eliene, do Tássio, da Adriele, do Ian, de toda a família. Ela vem trazer alegria à casa do Senhor. Daqui uns dias estará andando para lá e para cá, aqui no templo do Senhor, nas salinhas da escola dominical. E nós pedimos que o Senhor abençoe, que o crescimento da Helena seja como o crescimento de Jesus, em estatura, sabedoria e graça diante do Senhor e dos homens. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe Helena e todos vocês. Aqui está. Podem sentar, irmãos. Obviamente, no tempo certo, a Helena, assim como a Eduarda, assim como a Catarina, assim como a Paola, assim como a Zoe que está por vir, assim como a criança do Tiago e da Tatiane, todos serão batizados. Esse é só um momento de gratidão a Deus pelo nascimento. Mas esse tempo vai chegar, né, Enéas, Jane? E no domingo que vem eu quero orar pela Paola. Então, podem convidar os familiares, amigos, tá bom, Osli e Élica? Vamos continuar louvando o nome do Senhor nosso Deus com a nossa equipe que vai nos conduzir. E você que trouxe seus dízimos e suas ofertas pode consagrar trazendo ao gasofilácio. Você que está em casa e que deseja fazer a transferência aí do seu dízimo, da sua oferta, aproveite esse momento de culto, faça isso aí na sua casa e nós vamos adorar o Senhor com a nossa equipe. Meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus, amém? Convido você que pode a se colocar de pé, para que nós juntos possamos entoar cânticos de louvor ao nosso Deus. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isso devo ao amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Oh, Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a
a vida eterna com Deus, com Deus. Desde os confins da terra, Desde os confins da terra, no mais profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, dentro dos corações, em meio a um clamor, em meio a um clamor. Nasce essa canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado das nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, Desde os confins da terra, no mais profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce essa canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado das nações, Senhor da criação, grande Deus, por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado das nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, vamos abrir o texto para a nossa instrução espiritual nessa noite. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versos 14 a 17. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versos 14 a 17. Como eu disse no início do culto, durante o mês de outubro falaremos sempre sobre os 5 solas da Reforma Protestante. Devemos ir até o primeiro domingo de novembro, visto que o mês de outubro tem apenas 4 domingos. 2 Timóteo 3, 14 a 17, assim diz a palavra de Deus. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste,
e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus nos abençoe na compreensão da sua palavra. No início do culto nós lemos o Salmo de número 119, o trecho do verso 105 até o verso 112, e o verso 105 é conhecido por todos nós. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Mas nem sempre Deus se revelou ao seu povo de maneira especial pela sua palavra. O Salmo de número 19 nos ensina nos seus primeiros 6 versículos que inicialmente Deus se revelou ao homem através da sua criação. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Um dia discursa a outro dia. E assim, o texto vai mostrando como que as coisas criadas testificam a respeito do Criador. Mas do verso 7 em diante do Salmo de número 19, Davi, o salmista, começa a falar da lei do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E vai dizendo que tudo isso é mais desejável do que o ouro, mais desejável do que o ouro depurado, o destilar dos favos e assim por diante. Então, quando que Deus começou a se revelar de maneira especial pela sua palavra? Sabemos, irmãos, que num espaço de mais ou menos 1600 anos, é que estes 66 livros da Escritura Sagrada ficaram totalmente prontos. Os 39 livros do Velho Testamento e os 27 livros do Novo Testamento. Aproximadamente 40 autores que viveram durante estes quase 16 séculos, no tempo certo, escreveram aquilo que Deus desejava que eles escrevessem. Há uma certa inquietação, muitas vezes, sobre quem escreveu o livro de Gênesis. E como que Moisés, sendo apontado como o autor do livro de Gênesis, escreveu aquelas coisas, se ele nasceu no período em que o povo de Deus estava no Egito, e então nós poderíamos, de maneira racional, compreender que Moisés escrever sobre o Êxodo, escrever Levítico, escrever Números e escrever o Deuteronômio, que é a repetição da lei, é algo factível, simples, lógico. Mas como que ele escreveu Gênesis? Uma história passada, quem sabe, há mais de 1000 anos antes do seu nascimento. Há pelo menos 2 interpretações. A primeira delas diz respeito à tradição oral. Todos sabemos que existem ainda povos, inclusive aqui no estado do Tocantins, que não têm grafia. São os chamados povos ágrafos. Eles não têm escrita. E eles passam as suas histórias de geração em geração através da tradição oral. Obviamente que naquela época isso era muito comum. Inclusive o Salmo de número 78 nos dá conta disso. O que nos contaram os nossos pais, não o encobriremos aos nossos filhos. Era muito comum que a tradição oral preservasse a cultura de um povo. Então, muito provavelmente, Moisés ouviu as histórias
e Deus preservou de erro as histórias, e ele escreveu o livro de Gênesis. Mas há aqueles que também entendem que, assim como João, o evangelista, o discípulo amado, recebeu diretamente do Senhor Jesus a revelação, o livro chamado Apocalipse, quando estava na ilha de Patmos, exilado. Alguns entendem que da mesma forma aconteceu com Moisés. Num dado momento da história da vida dele, Deus diz: senta aí e você vai escrever. No princípio criou Deus os céus e a terra, e assim por diante. O fato é que nós cremos na inspiração da Escritura. E nós cremos que o que está escrito porque Deus assim determinou que fosse. Se Moisés escreveu o livro de Gênesis por uma tradição oral, ou se ele recebeu diretamente de Deus esta incumbência, pouco importa. O fato é que, semelhantemente ao tempo da criação, se foram 7 dias ou períodos, 6 dias, melhor dizendo, ou períodos maiores de tempo, pouco importa. O que importa é que Deus criou todas as coisas. E não há nada neste mundo que não tenha sido obra da criação de Deus. E então, quando olhamos para a Escritura Sagrada, nós não devemos nos inquietar com essas questões. Nós não devemos nos inquietar com alguns textos, meus irmãos, que parecem ser contraditórios, porque eles não são contraditórios. Muitas vezes esses textos apenas apresentam uma perspectiva de quem estava escrevendo. Isso acontece muito com relação ao número de soldados do exército de Davi. Às vezes, o relato de Samuel, ou o relato dos reis, ou o relato das crônicas, pode trazer algum tipo de diferença. Até mesmo no período em que o povo ficou exilado no Egito, há 2 textos, um fala 400 anos, outro fala 450 anos. Essas questões, meus irmãos, são de somenos importância. Elas não tiram a autoridade da Escritura Sagrada. O Novo Testamento também tem essas aparentes discrepâncias. Quando Jesus entrava em Jericó e curou o cego, ou quando Jesus saía de Jericó e curou o cego. Nós sabemos que cidades têm várias portas de entrada. Palmas, por exemplo, tem pelo menos 4. Aqueles que vêm por Porto Nacional, aqueles que vêm por Aparecida do Rio Negro, aqueles que vêm por Miracema, ou aqueles que vêm por Paraíso. Então, se saiu ou se entrou, isso não tem grande significado. Nós não podemos olhar para a Escritura Sagrada e ficar pensando: mas está diferente esse texto daquele outro texto. Não, irmãos, Deus preservou do erro todas as suas palavras. O Velho Testamento foi escrito na língua hebraica. O Novo Testamento tem partes em aramaico e partes em grego. O povo compreendeu a Escritura Sagrada de acordo com aquilo que Deus iluminou no coração de cada um. E assim tem sido ao longo de todos esses anos. Por que nós temos a Bíblia em latim no século IV, na tradução de Jerônimo? Porque latim era a língua oficial do Império Romano naquela época. Por que chama Vulgata? Porque Vulgata significava popular. Por que logo no período em que a reforma é deflagrada, Lutero, ainda preso, traduz a Escritura para o alemão? Porque ele era alemão e porque o povo germânico tinha o domínio sobre uma boa parte da Europa e do leste europeu. Por que depois nós temos a tradução de King James, do rei Tiago, para a língua inglesa? Porque
agora os ingleses saem da Grã-Bretanha e vão explorar a América e vão colonizar uma outra parte do mundo que nós conhecemos como Estados Unidos da América do Norte. Por que João Ferreira de Almeida traduz para o português europeu? Porque o português também é uma língua falada não só no Brasil, como em alguns países do continente africano. Assim, meus irmãos, hoje nós não temos desculpa para deixarmos de ler a Escritura, porque na nossa língua, o português brasileiro, existem várias traduções. E não somente isso, a palavra do Senhor está disponível, tanto no texto impresso, que pode ser adquirido em qualquer livraria, como na versão digital, que pode ser baixada em poucos segundos. Eu quero pensar nesta noite sobre a palavra de Deus. Obviamente que não dá para, num sermão, falar sobre a importância da Escritura para a fé cristã e para a fé reformada. Mas eu quero tentar resumir e pensar com os irmãos, à luz do texto que nós acabamos de ler, sobre a Escritura Sagrada. Há pelo menos 3 pontos aqui que nós precisamos observar. Entendendo que Timóteo, servo de Deus, era filho de Eunice e neto de Lloyd. Timóteo tinha conhecimento da Escritura Sagrada desde a sua infância. No entanto, ele ainda não havia compreendido, até que ele se encontrou com Paulo, com exatidão a respeito do Evangelho da graça de Deus. E sendo discipulado por Paulo o apóstolo, Timóteo então foi levado para a primeira viagem missionária dele, que já era a segunda de Paulo, para a região da Macedônia. E naquela ocasião ele foi circuncidado para não causar escândalo entre os judeus que ainda não estavam bem convencidos de que a circuncisão era coisa da velha aliança e que no novo concerto o batismo é o sinal externo da graça interna. Esta segunda carta de Paulo a Timóteo certamente foi a última das 13 cartas que ele escreveu. E agora ele vai reafirmar para o jovem pastor que estava pastoreando a igreja de Éfeso, na Ásia Menor, sobre as Escrituras Sagradas. Eu quero pensar, portanto, nesses 3 pontos que Paulo coloca. Em primeiro lugar, a Escritura Sagrada é inspirada por Deus. Toda Escritura é inspirada por Deus. E a palavra toda significa toda mesmo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Parece tão simples isso, mas não é. Não é. Houve um tempo na história da igreja, especialmente final do século XIX e início do século XX, em que um grupo de teólogos alemães inicialmente, mas que também depois foi estendido para teólogos norte-americanos. Naquele período, este grupo de teólogos entendeu que deveria estudar a Escritura Sagrada, pensando numa maneira humana de interpretá-la, e eles criaram um mecanismo chamado crítica literária. E a crítica literária iniciada por Karl Barth, nascido na Basileia e também morrido na Basileia, aquele teólogo alemão e suíço
chegou à seguinte conclusão: a Bíblia contém a palavra de Deus, mas a Bíblia não é a palavra de Deus. O que Karl Barth estava ensinando? De acordo com a crítica literária, não somente dele, mas de alguns outros teólogos, algumas passagens da Escritura não passam de mitos. Algumas passagens da Escritura não passam de lendas. Elas estão aqui, mas isso de fato nunca existiu. Para o conceito barthiano das Escrituras Sagradas, José nunca esteve no Egito, por exemplo. Jonas nunca esteve na barriga de um peixe. E essa crítica literária, ela vai ficando mais aguçada quando nos Estados Unidos, no seminário de Fuller, alguns teólogos começam a chegar à conclusão de que Jesus não ressuscitou. E como eu disse, certa vez, participando de uma conversa com um amigo pastor, ele me contou a respeito do falecimento de uma pessoa querida na cidade, e um pastor presbiteriano estava oficiando o momento fúnebre, e disse: olha, a ressurreição são as ideias do fulano de tal, que nós não vamos esquecer nunca jamais. Numa negativa à ressurreição de Cristo e à ressurreição da igreja de Cristo. E a Escritura diz que se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, nós somos os mais infelizes. Então este é apenas um exemplo daqueles que asseveram que não é toda a Escritura inspirada por Deus. E que de fato a Bíblia contém a palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus. O presbítero Crisólito Nunes Rosa gostava muito de me acompanhar nas aulas para os catecúmenos, para os novos membros. Ele tinha preferência por estar comigo. E quando chegava o dia da reunião do conselho para o exame dos novos membros, geralmente ele fazia esta pergunta para o candidato: a Bíblia é a palavra de Deus? Ou a Bíblia contém a palavra de Deus? Meus irmãos, mesmo que nós não entendamos muitas passagens na Escritura, e nós não entendemos mesmo, nós temos que crer que a Bíblia é a palavra de Deus. E que toda a Escritura é inspirada por Deus. Deus inspirou homens santos no decorrer dos séculos. E nenhuma profecia é de particular elucidação, conforme diz Pedro na sua carta. Não, mas homens santos, movidos pelo Espírito de Deus, escreveram exatamente tudo isso que nós temos aqui. Dessa maneira organizada, que não é necessariamente a maneira cronológica, mas essa maneira organizada que nós temos dos livros do Velho e do Novo Testamento. Não é cronológico, é apenas organizado didaticamente. Os 5 primeiros livros da lei, chamados de Pentateuco, depois os livros históricos, depois os livros poéticos, depois os profetas maiores e menores, os evangelhos. Por exemplo, Lucas escreve muito depois, mas ele está ali porque é a seção dos evangelhos. O livro de Atos, as cartas de Paulo, as cartas gerais e o livro da Revelação. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Mesmo que eu e você não entendamos algum versículo, alguma passagem, algum capítulo, ou até mesmo um livro todo, mas toda a Escritura é inspirada por Deus. Deus moveu os seus filhos e os preservou do erro, para que eles escrevessem o que temos em nossas mãos para a nossa edificação. Segundo lugar, a Escritura tem utilidade. Quais são as utilidades da Escritura? É útil, em primeiro lugar, para o ensino, e por isso nós estamos aqui nesta noite. Estamos aprendendo. Aqueles que nunca ouviram, aprenderam sobre a quantidade dos livros do Velho Testamento, do Novo Testamento, em que língua foram escritos,
quantos autores, quanto tempo e tudo mais. Ela ensina, mas ela ensina muito mais do que isso. Ela nos ensina no caminho em que nós devemos andar. E aí o Salmo 119 vai dizer de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho. E a resposta está logo a seguir: observando segundo a tua palavra. A Escritura nos ensina o caminho que nós devemos andar. A Escritura nos ensina a responsabilidade da pregação do Evangelho. Ide, portanto, pregai o Evangelho a toda criatura. A Escritura nos ensina a importância da congregação dos santos. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. A Escritura nos ensina a orar. Quando os discípulos pediram ao Senhor: Senhor, ensina-nos a orar, porque os discípulos de João sabem e nós não sabemos. E o Senhor ensinou. Então, orem desta forma: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Questões que se relacionam ao Pai, mas também as questões que se relacionam a nós. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. A Escritura ensina como nós devemos orar, nos dirigindo ao Pai, reconhecendo sua santidade, sua soberania, sua vontade, reconhecendo quem Deus é e depois colocando diante dele as nossas necessidades. Ela é útil para o ensino. Ela é útil, meus irmãos, para nos repreender. Quando a Escritura nos diz: errais, porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus, porque são elas mesmas que testificam a meu respeito. Isso disse Jesus para os judeus naquela época. Vocês estão errando porque vocês não conhecem. Jesus estava naquele momento repreendendo. Assim como a Escritura nos dá conta de que Paulo, o apóstolo, repreendeu Pedro. Isso está em Gálatas, capítulo de número 1. Quando Pedro estava convivendo com os judeus e gentios, mas para fazer uma média com os judeus, estava permitindo que os gentios continuassem sendo circuncidados. E a Escritura diz que Paulo resistiu a Pedro face a face e disse para ele: você está errado. E a Escritura então nos mostra isso, meus irmãos. A Escritura nos ensina a respeito da correção. Ela é útil para nos corrigir, nos trazer de novo para o trilho. A parábola do filho pródigo é muito clara a respeito disso, meus irmãos. Aquele jovem que saiu e que dissipou todos os seus bens, dissolutamente vivendo, agora ele volta. Ele foi corrigido e o Espírito Santo de Deus tocou na mente dele. É lógico, aquele jovem simboliza todo aquele que é filho de Deus e que num dado momento sai dos caminhos de Deus e volta. Mas a tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar contra ti. A palavra nos corrige, nos traz de volta. E a palavra nos educa na justiça. É através da palavra que nós podemos dizer: esse é o caminho certo. Ou que nós podemos dizer: aquele é o caminho errado. Porque é a palavra de Deus que vai nos educar na justiça e a justiça de Cristo. Como eu disse, irmãos, cada ponto desse, cada palavra dessa seria uma aula de escola dominical. Mas eu estou resumindo. Primeiro eu falei sobre a inspiração da Escritura. Agora eu falei sobre a utilidade da Escritura. E por último,
eu quero falar sobre a aplicação da Escritura. Porque muitas vezes nós, como crentes em Cristo Jesus, não temos dúvida de que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós, como crentes em Cristo Jesus, não temos dúvida que a Bíblia tem a sua utilidade e o seu valor. Mas não são em todas as vezes que nós aplicamos a palavra à nossa vida cristã. E se nós não aplicarmos a palavra à nossa vida cristã, nós seremos como aqueles crentes do Velho Testamento, que honravam o Senhor com os lábios, mas o seu coração estava distante do Senhor. Nós seremos como aqueles que João repreende, dizendo: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Porque se a palavra não for aplicada, vai acontecer exatamente aquilo que Tiago diz na sua carta: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Porque se nós não praticarmos, nós seremos tais pessoas que olham no espelho e logo nos esquecemos de qual é a nossa aparência. Não sei se acontece com você, mas às vezes nós nem nos lembramos que roupa vestimos hoje de manhã, quiçá ontem e domingo passado. Se nós não praticarmos, nós não vamos nos lembrar. Tem um provérbio chinês que diz que eu ouço e esqueço, mas eu faço e aprendo. Por isso a palavra tem que ser aplicada. Por isso que sempre, quando nós estamos expondo a Escritura Sagrada, seja na escola dominical, seja no culto, seja na reunião de oração, seja no pequeno grupo, em qualquer momento, nós falamos: bom, o que nós podemos fazer daqui para frente, à luz disso que nós aprendemos? Como que a palavra é aplicada? Tu, porém, permanece firme. Firme naquilo que aprendeste. E que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Nós aplicamos a palavra quando nós permanecemos firmes naquilo que nós aprendemos. E olha que não nos falta conhecimento, irmãos. Muitos de nós já ouvimos muitos e muitos e muitos sermões e estudos da palavra de Deus. Então nós precisamos ficar firmes naquilo que nós aprendemos, sabendo de quem nós aprendemos. E mais, alguns de nós sabem desde a infância as Escrituras Sagradas, as sagradas letras, que nos dão sabedoria para a salvação em Cristo Jesus. Muitos de nós. E aí nós pulamos para o verso 17. A aplicação da palavra na nossa vida tem um propósito, a fim de que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Como disse o presbítero Solano Portela no estudo hoje pela manhã, todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Ele nos ensinou o que significa esta perfeição. Ao mesmo tempo em que significa que nós estamos num processo de santificação e devemos buscar fazer aquilo que agrada a Deus, a nossa perfeição está baseada na justiça de Cristo, naquilo que Cristo realizou por nós na cruz do Calvário. E do ponto de vista de Deus, todas as coisas já estão consumadas. Por isso que Paulo diz em Efésios capítulo 2, verso de número 6, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para Deus tudo já está resolvido, mas nós ainda vivemos aqui neste mundo. E aí vem a célebre frase reformada: já, mas ainda não. Já perfeitos, mas ainda não. Mas a palavra de Deus, aplicada em nossos corações e na nossa vida cotidiana, vai nos ajudar a caminhar a caminhada cristã de acordo com a vontade soberana do Senhor. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude e que nós olhemos para a Escritura Sagrada
nessa perspectiva de que tudo, exatamente tudo que está aqui escrito, está escrito porque Deus assim determinou que estivesse. Tudo, mesmo que eu e você não entendamos trechos da Escritura, histórias da Escritura. Em segundo lugar, tenhamos consciência de que a Bíblia é útil. Ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos repreende e ela nos educa. E em terceiro lugar, voltando para as nossas casas, peçamos ao Senhor: Senhor, ajude-me a aplicar a Escritura na minha vida diária. Se o meu problema é falta de perdão, ajude-me a perdoar. Se o meu problema é falta de assiduidade na tua casa, ajude-me a mudar isso. Se o meu problema é falta de oração, ajude-me a ser mais fervoroso na minha vida de oração. Se o meu problema é meditar na sua palavra, ajude-me a tirar tempo para ler a sua palavra. Se o meu problema é com a evangelização, prepara-me para que eu possa evangelizar. Se o meu problema é a fidelidade, ajuda-me a ser fiel. Se o meu problema é amargura no coração, tira essa amargura do meu coração. Se o meu problema é incredulidade, aumenta a fé, Senhor Deus, no meu coração. Peça que Deus faça isso na sua vida. E agora, meus irmãos, nós vamos orar ao Senhor pelos enfermos, como nós fizemos no domingo passado. Vamos continuar orando pelo Lourenço, orando pelo seu Nediel. Vamos orar pela dona Tarcisa. Dona Tarcisa é esposa do seu Valdeci, ele trabalha no Cresce, né, há mais de 30 anos aqui no Tocantins, em Palmas. E a dona Tarcisa é mãe da Cíntia. Cíntia já esteve aqui com o Bruno, com os seus filhos, João Gabriel e Mateus. Eles vão ficar conosco aqui, vão congregar conosco. Então, vamos orar pela vida da dona Tarcisa, que também está com Covid, na mesma situação do irmão Nediel. Ela é crente em Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor pela Sara, nossa filha. Ela continua do mesmo jeitinho, com a mesma dor de cabeça, não mudou nada. Hoje, os nossos irmãos médicos, Antenor e Marcelo, estiveram lá em casa, viram a tomografia. Amanhã vai fazer mais algum exame para ver o que está acontecendo. Orem ao Senhor pela vida da nossa filha Sara. Perguntei para ela, mas não melhora nem um momento? Ela falou, melhora quando eu durmo. Eu falei, mas quando você dorme você não sente, é por isso que melhora. Então é isso, né? E eu quero convidar o presbítero Tássio que ore aí, e eu vou daqui impetrar a bênção. Vamos ficar em pé, vamos participar da oração e depois vamos receber a bênção, e eu sairei à porta para ver os irmãos. Pai Santo, nós neste momento te louvamos, Deus, porque Tu és maravilhoso, porque nós podemos ver o Teu cuidado sobre nós em todas as ocasiões. Mas neste momento, Pai, nós colocamos de maneira muito especial aqueles irmãos que têm enfrentado uma enfermidade em sua vida, Deus. Nós sabemos que o Senhor conhece o quadro clínico de cada um, a situação que cada um tem enfrentado, as dores que tem sentido. Mas nós cremos que não existe enfermidade, não existe dificuldade que seja maior que o Senhor, Deus. Sim, por isso nós colocamos nas Tuas mãos esses irmãos que aqui foram falados, que o Senhor possa, Deus, de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua vontade, estender a Tua mão de cura sobre a vida desses irmãos, para que o quanto antes eles possam retornar ao convívio normal com a sua família, amém, sem nenhum dor, sem nenhum incômodo, que eles possam voltar a se alegrar fisicamente nesse aspecto, Deus. Amém. E que através disso eles possam reconhecer o Senhor como o único poderoso que é capaz de curá-los de qualquer enfermidade, Deus. Amém. Essa é a nossa oração essa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo continuem, irmãos, com todos nós hoje e sempre. Amém. Podem sentar, eu vou sair à porta para
vê-los.